dia em que eu testei a teoria do espelho e fiquei aterrorizado. Certo dia, quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu fui visitar a minha prima mais velha, na casa nova dela. E como ela morava sozinha, a gente ia fazer uma noite inteira de filmes, jogos, essas coisas assim. Mas, quando eu entrei na casa dela, eu percebi que tinha alguma coisa estranha, alguma coisa estava errada. A televisão que tinha na sala dela estava coberta com um lençol. O computador que tinha no quarto dela também estava tampado com um pano. E todos os espelhos da casa também estavam cobertos. E tudo bem que a minha prima era meio birutinha da cabeça, mas aquilo ali tava muito esquisito. E eu, como uma criança curiosa e fuxiqueira, tive que perguntar pra ela: Ô prima, por que os espelhos, a televisão e outras coisas da casa estão tampadas? E aí, ela respondeu assim pra mim: Ah, isso aí é pra eu não ver o meu reflexo em nada. Porque eu vi um negócio na internet e decidi testar aqui em casa, lá no espelho do banheiro. Só que era de terror e funcionou. E agora eu tô morrendo de medo, porque eu acho que eu tô vendo coisa. Eu fiquei sem entender o que ela tava falando. Mas ela sempre foi meio assim, maluquinha. Então, eu só fingi que tava tudo bem e vida que segue. Mas no dia seguinte, quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi ligar o computador e pesquisar sobre alguma coisa relacionada à teoria de terror do espelho, ou espelho do terror, alguma coisa assim. E eu demorei, mas eu achei um vídeo falando sobre isso. A pessoa que quer fazer tem que ir para um lugar que tenha um espelho pelo menos. E logo em seguida tem que tentar deixar o ambiente o mais escuro possível. Porém, a pessoa ainda tem que conseguir se enxergar no reflexo do espelho. E então começar a focar no seu próprio olhar no espelho, sem desviar nem para um lado nem para o outro. E ali, parado, de acordo com a teoria, depois de alguns minutos, a pessoa vai começar a enxergar o ambiente em volta a mudar ali no escuro. E o seu próprio rosto também começará a ficar diferente. E pelo que eu me lembro, nos comentários, algumas pessoas que testaram diziam que começavam a enxergar coisas atrás delas. Outras falavam que depois de um tempo, o rosto que elas enxergavam não era mais o delas. E eu, que já estava meio que acostumado com essas coisas sobrenaturais, lendo os comentários e vendo aquele vídeo, fiquei com uma vontade enorme de testar e ver se funcionava comigo. E aí, lá fui eu. Me tranquei no banheiro, apaguei a luz, acendi a lanterna do meu celular e comecei a me encarar. E eu fiquei lá, igual um bobo, pelo menos uns 3 minutos. E foi quando eu já estava quase desistindo que eu percebi que o meu rosto estava saindo disso aqui pra isso aqui, ó. No reflexo tava parecendo que eu tava com cara de mal, mas eu tava normal. Eu acho que eu tava, pelo menos. E lá atrás, no final do banheiro, no box, dava pra ver que tinha alguma coisa lá atrás que parecia que tava se mexendo bem devagar. E eu, que adorava uma coisa de terror, me sentia o brabo. Acendi a luz, comecei a cantar tá amarrado, tá amarrado, tá amarrado, tá amarrado, abri a porta do banheiro e fui embora. E a partir daquele momento eu comecei a entender a minha prima. Aquelas imagens do que eu vi no espelho não saíam da minha cabeça. E eu comecei a ficar com medo de ver aquilo de novo. Então, sempre que tinha um computador, um espelho, uma televisão, um vidro, alguma coisa que refletisse, tivesse reflexo, eu já ficava meio assim, ó. Pra vocês terem uma ideia, eu tirei o espelho que tinha no meu quarto, passei a dormir com a televisão ligada. É sério, na época, eu fiquei muito assustado. Afinal, eu era uma criança de 10 anos, né? E até hoje eu nunca vou me esquecer de como meu rosto ficou deformado no espelho. Demorou um pouco, mas conforme o tempo foi passando, eu perdi esse medo. Hoje, quando eu lembrei disso que tinha acontecido comigo, eu decidi dar uma pesquisada. E basicamente, a explicação que a ciência dá é que no escuro, no nosso reflexo, com o tempo o nosso cérebro vai criando umas ilusões. Ou seja, nada de espírito, nada de terror, nada do mal. Pelo menos, eu acho. Mas e você aí? Acha que é melhor não mexer com essas coisas? Ou vai testar? Oi! Dia em que a brincadeira de terror do Charlie Charlie foi longe demais lá na escola. Há uns anos atrás, surgiu uma espécie de brincadeira, desafio, na internet. Era chamado de Charlie Charlie. Quem queria participar ficava em volta dessa folha, escrito sim e não, com as canetas uma em cima da outra, e fazia uma pergunta assim: Charlie Charlie, você está aí? E se respondesse que sim, o pessoal continuava fazendo mais perguntas e a caneta ia virando e respondendo. Pelo menos, essa era a ideia. Essa brincadeira se popularizou muito rápido. Principalmente aqui no Brasil. Inclusive na escola em que eu estudava. E nessa época, se eu não me engano, eu tava no 6º ano. E aí, geralmente, na hora do intervalo, o pessoal se juntava em grupinhos e ficava lá brincando de Charlie Charlie. Eu não sei se era o vento da sala ou alguém que assoprava ali sem ninguém ver.
Mas, quando o pessoal perguntava as coisas pro Charlie, realmente a caneta ficava virando de um lado pro outro. E aí, a gente vendo que tava dando certo, todo mundo ficava: olha, meu Deus, mexeu mesmo, o espírito do Charlie tá aqui. Juro, gente, contando assim, parece até que era uma palhaçada. E até que era mesmo. Até o dia em que alguns alunos do 9º ano decidiram que eles iam jogar sério. Foi aí que, na hora do recreio, na última sala do corredor lá da escola, se juntou um pessoal só pra todo mundo fazer o desafio junto. Deviam ser mais ou menos uns 15 alunos. A maioria do 9º ano. Tinham poucos ali que eram do 8º. E eu, que era do 6º ano, fui de penetra. Me misturei ali no meio da galera, fiquei quietinho pra ver o que ia acontecer. Porque desde cedo eu sempre fui muito curioso. E fofoqueiro também. E enxerido. Aí chegando lá, o pessoal começou a fechar todas as janelas, fecharam a porta da sala, e aí começaram as perguntas. Todo mundo ali concentrado, olhando pra ver o que ia acontecer e se ia acontecer alguma coisa. E umas 4 pessoas perguntaram: Charlie, você está aí? E nada da caneta se mexer. Aí, um menino pegou e falou assim: ai, gente, falei, é mentira, nem se mexe. Era o vento ou o pessoal que assoprava. Isso não existe não é de verdade. Mas aí, a Clara, uma das meninas que tava ali na roda jogando, e eu conhecia ela porque ela ia na mesma igreja que eu, falou assim: Charlie, você está aqui? E demorou, mas mexeu. Girou e apontou pro sim. Aí o pessoal foi à loucura. E o jogo continuou. Umas horas a caneta se mexia, outras não. Mas uma das meninas que estava jogando, que devia ser meio doida da cabeça, pediu pra Clara perguntar se o Charlie podia se manifestar, dar algum sinal de que ele estava ali. E a Clara, mesmo não querendo perguntar isso, pela pressão que todo mundo fez, ela perguntou. A caneta chegou a dar uma tremidinha, parecia que ela ia se mexer, mas no final de tudo, ela não se mexeu. E a partir daí, independente da pergunta que a Clara ou qualquer outra pessoa fizesse, a caneta parou de se mexer mesmo. Mas eu, mesmo de longe, observei a Clara e ela estava um pouco estranha. O olhar, o rosto dela tinha mudado. Eu vi que ela estava olhando lá pro fundo da sala, onde tinha um armário de ferro grandão que os professores utilizavam para guardar os livros. E uma das portas dele não estava fechada direito, ela estava um pouco aberta. E não foi só eu que percebi que a Clara estava olhando fixamente para a porta do armário. E começaram a perguntar para ela se ela estava bem, o que ela estava vendo, o que estava acontecendo. E ela não falava nada. E para piorar, ela começou a chorar. Eu comecei a sentir uma sensação ruim, pesada, sabe? E de repente, ainda chorando, a Clara fala assim: ai, gente, eu não queria ter brincado disso. Eu acho que o Charlie tá aqui. Pra que ela foi falar isso? Todo mundo, levantou rápido dos seus lugares, começou a correr em direção à porta. Todo mundo foi ficando desesperado, todo mundo cagado de medo. Algumas meninas começaram a gritar. Virou uma bagunça. Até que o inspetor chegou, deu um esculacho em todo mundo. E daí pra frente, foi só pra trás. Os pais da Clara tiveram que ir lá na escola buscar ela. E pelo que eu me lembro, ela ficou mais ou menos uma semana e meia sem pisar no colégio. A fofoca do que tinha acontecido naquela sala por causa do jogo Charlie chegou no ouvido de todo mundo, inclusive no dos pais e responsáveis de alguns alunos. Aí a escola recebeu algumas reclamações, proibiu todos os alunos de ficar nas salas de aulas durante o intervalo e também proibiu que qualquer pessoa jogasse Charlie dentro da propriedade escolar. E o mais doido disso tudo é que em vários outros colégios também estavam tendo reclamações com esse jogo. Se eu não me engano, em alguns casos, saíram até no jornal. Pra mim, isso tudo foi uma doideira. Tem gente que acredita nesse jogo, tem gente que não acredita, tem gente que nem conhece. Eu só sei que depois daquele dia, eu prefiro ficar na minha mesmo. Deixa o Charlie pra lá, seja lá onde ele estiver. Até porque, se eu fosse você, eu não mexeria com essas coisas, não. Quando a Clara apareceu de novo na escola, ela contou pro pessoal que quando ela pediu pro Charlie se manifestar e dar algum sinal, ela conseguiu ver o rosto dele dentro do armário. E falou que pela cara dele, ela sentia que ele era ruim. Se ela tava só querendo botar medo na gente e aquilo tudo foi só fingimento, eu já não sei. Afinal, eu era muito novo. Mas que é bem estranho é. Até arrepiei. Oi. Dia em que eu dormi fora de casa e de madrugada as coisas ficaram aterrorizantes. Há uns bons anos atrás, bem na época em que o Minecraft tava na moda, eu jogava tanto que nem o celular aguentava mais. Esquentava, faltava pouco explodir na minha cara. E lá onde eu morava, na minha vizinhança, tinha um menino só que jogava. Ele tinha minha idade, a gente já se conhecia e brincava junto na rua há muito tempo. E ele sempre me chamava pra ir lá na casa dele pra poder jogar Minecraft com ele. Mas eu nunca aceitei, porque a avó dele era muito sinistra. Ela não cumprimentava e não falava com ninguém na rua. E sempre tava com essa cara aqui, ó.
Até a minha mãe achava ela meio estranha. Porque de vez em quando a gente chegava tarde da igreja, a gente olhava na janela da casa desse meu amigo e dava pra ver a avó dele atrás da cortina assim, ó, parada, olhando pela janela. Aí, certo dia, no aniversário desse menino, pela 40ª vez, ele me chamou pra ir lá dormir na casa dele e a gente poder jogar junto. E como era aniversário dele, eu fiquei sem graça de falar não. A minha mãe também não ia deixar não, mas ela ficou com pena. E lá fui eu, com a minha mochilinha e com meu celular tijolinho pra casa dele. Quando eu cheguei lá e entrei na casa dele, a avó dele, que tava sentadinha no sofá, só fez assim, ó. Olhou pra mim. Aí eu falei assim, opa, com licença. Vó, tudo bem? Boa noite. E aquela velha não, idosa, não me respondeu, virou pra frente e continuou assistindo a novelinha dela. Mas a mãe desse meu amigo veio, me deu um abraço, falou comigo, ofereceu bolo, salgadinho pra gente. Mas, quando deu 10 horas da noite, a avó do meu amigo foi dormir. E aí, por causa disso, pra não atrapalhar ela, a mãe dele falou que era pra gente ir pro quarto dormir também. Eu tava de férias. Ficava até 5 horas da manhã jogando lá em casa. E ela queria que eu fosse dormir 10 da noite? Aí, umas 11 horas, já tava tudo em silêncio, tudo escuro. Menos a parte do corredor da casa, que ficava com a luz acesa, e a porta do quarto do meu amigo aberta, porque ele tinha medo do escuro. Quando eu fui acordar o meu amigo, ele tava roncando e babando já. Pelo menos eu ainda tinha o meu celular e ia ficar lá jogando. O problema é que quando deu umas 00:30, o meu celular começou a esquentar. Começou a travar e não tava mais dando pra jogar. Quando eu desliguei a tela e ia colocar ele do meu lado pra esperar ele esfriar um pouquinho, eu só escuto o barulho de uma porta abrindo assim, ó. Eu já logo fiz assim, ó. Fingi que tava dormindo. E aí, lá deitado na cama com o olho aberto e o outro fechado, eu vi lá da ponta do corredor a avó do meu amigo andando assim, em direção ao quarto que a gente tava. E vi pela sombra que ela tinha parado na porta do nosso quarto e ficou lá, olhando pra mim e pro meu amigo. Nessa hora, meu coração já começou. Fiquei com muito medo, gente. Até que, do nada, a avó virou e começou a andar pela casa. Aí eu já até peidando de nervoso, de tanto medo que eu tava, virei e falei assim, bem baixinho pro meu amigo. Ei, acorda. Acorda, ei. Acorda. Quando ele acordou, eu falei que a avó dele tava estranha e que tava andando pela casa. Aí ele me respondeu assim. A minha avó, ela é assim mesmo, ela é sonâmbula, ela anda e fala. Daqui a pouco ela deita de novo na cama pra dormir. Aí ele virou pro outro lado e voltou a dormir. Aí eu, sem sossego e sem sono, fui pegar o meu celular pra ver se ele já tinha esfriado. Ele simplesmente escorregou da minha mão e caiu no chão. Não deu nem tempo de eu pegar, porque eu ouvi assim, ó, vindo na direção do quarto. Aí eu tampei a minha cara toda com a coberta, deitei no travesseiro e fingi que tava dormindo de novo. E fiquei ali de olho fechado. Quando eu abri o olho, a avó dele tava assim, ó, olhando pra mim. Muito perto, vocês não têm noção. Aí eu tomei um susto, fiz assim, ó. Ai! Aí ela falou assim, aqui, ó, teu celular caiu. Eu ouvi lá do meu quarto. Eu peguei o celular, aquela velha virou de costas pra mim e foi embora. E quando ela ia sair do quarto, ela deu uma viradinha assim pra trás, olhando pra mim. E pelo pouco de luz que dava pra ver por causa da lâmpada do corredor, eu vi o rosto dela fazendo isso aqui, ó. E aí, ela foi deitar. Aí tu me fala, como é que eu durmo depois disso? Fiquei acordado a noite toda. E quando finalmente amanheceu, eu chamei a mãe do meu amigo, fingi que eu tinha um compromisso cedo naquele dia e ó, fui pra minha casa. Depois desse dia, eu tive problemas pra dormir durante semanas. E depois de um tempo desse ocorrido sinistro, como eu tinha me afastado um pouco desse meu amigo, ele veio conversar comigo. E falou que a avó dele só era daquele jeito estranho porque de tão velhinha ela tinha ficado dodói da cabeça e os remédios deixavam ela daquele jeito. Confesso que ouvindo aquilo, eu fiquei muito aliviado, porque eu pensei que a avó dele tava possuída. E naquele mesmo dia, esse meu amigo me chamou pra dormir na casa dele de novo. E na mesma hora, eu respondi, Deus me livre, nunca mais. Aparentemente ele ficou chateado e nunca mais falou comigo. Mas tudo bem, vida que segue. E é isso, gente. Se vocês não se sentirem confortáveis de ir dormir na casa de alguém, não vá. Conselho de alguém que já viveu muita coisa assustadora. Oi! Dia em que uma simples brincadeira de pique-esconde se transformou no meu pior pesadelo. Quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos de idade, como já era de costume, a minha família foi visitar a minha avó. E essas visitas aconteciam poucas vezes no ano, porque a cidadezinha que a minha avó morava era muito longe. Mas, por outro lado, lá era incrível.
Porque como era uma cidade do interior e todo mundo se conhecia, todo mundo sabia quem era filho de quem era pai de quem, era um lugar seguro, onde as crianças podiam brincar à vontade na rua. Era tudo muito calmo e sempre nessas viagens que a gente fazia pra lá, acontecia alguma coisa. E nesse caso que eu vou contar agora pra vocês, não foi nem um pouco legal pra mim. A gente tinha acabado de chegar lá na casa da minha avó. E aí os adultos ficaram lá na casa, fazendo churrasco, comemorando. E eu e os meus primos, a gente ia todo mundo pra rua, pra poder ficar lá brincando. Era muito bom. A gente brincava de tudo. Era pique-bandeira, era pega-pega, queimado, futebol. Sempre que começava a anoitecer, alguma criança ou adolescente que estava lá brincando falava assim: gente, tá começando a ficar escuro, vamos brincar de pique-esconde. E lá tinha muito lugar pra se esconder. Tinha gente que entrava debaixo do carro pra se esconder, tinha gente que subia em cima da árvore, gente que pulava muro da casa dos outros. Até dentro da lixeira eu já vi gente escondida. Nesse dia, depois que a brincadeira começou, foi anoitecendo, escurecendo mais, e mais crianças foram chegando pra brincar. Mas eu sabia que a qualquer momento a minha avó ia gritar, chamando eu, os meus irmãos e os meus primos pra entrar pra casa. Sempre que chegava em 8h30 da noite, a minha avó não deixava mais a gente ficar na rua. Só que lá era muito tranquilo e seguro, então a gente nunca entendia o porquê que tinha que entrar nesse horário. E a minha avó não explicava, ela só falava assim: bora, meus filhos, tem que entrar por causa da Chiquinha. Não quero que ninguém encontre ela aí fora. E aí, nesse dia, a minha avó não chamou a gente cedo. Provavelmente porque ela tinha esquecido. Mas foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Algumas crianças começaram a falar que quando elas foram se esconder, elas estavam ouvindo barulho no mato. Chegou o momento de todo mundo se esconder de novo porque alguém ia procurar. E eu fui me esconder numa casa que estava em construção. Então só tinha umas paredes. E como lá estava muito escuro, não ia dar pra ninguém me ver. E aí, eu lá, ó, abaixado assim, ó, vendo se eu já podia correr, escutei que tinha alguém atrás de mim. Ou seja, essa pessoa que estava ali já tinha chegado no esconderijo primeiro que eu. E se tinha uma coisa que eu odiava no pique-esconde, era quando alguém se escondia junto comigo. Foi a hora que eu olhei pra trás. E como tava muito escuro, só deu pra ver tipo uma sombra assim. Eu só percebi que era uma menina porque na escuridão dava pra ver a sombra do cabelo dela, preso, dos dois lados aqui. Provavelmente uma das crianças que morava por lá e tava brincando também. E eu falei assim pra menina: ó, é o seguinte, quando eu contar até 3, a gente sai correndo junto que vai dar tempo da gente se salvar. Tá bom? Mas pensa numa menina estranha. O tempo todo, ela só tava no canto da parede assim, ó. Parada. Não falava, não fazia nada. Só tava ali, me olhando. E aí, do nada, eu comecei a sentir muito frio. Não sei se é porque já tava de noite, não sei se é por causa do vento, não sei se é porque eu tava sem casaco. Eu comecei a perceber também que a menina parecia que estava chegando cada vez mais perto de mim. Mas nem deu tempo de eu conversar mais nada com ela, porque a minha avó me chamou e chamou também todos os meus primos e os meus irmãos. Aí, na mesma hora, todo mundo já foi correndo pra casa dela pra entrar logo de uma vez. Depois da janta, quando eu e os meus primos nos reunimos todos pra dormir na sala, eles estavam falando sobre algumas coisas estranhas que tinham acontecido no pique-esconde. Um deles estava falando que tinha escutado uma menina chamando ele lá no meio do mato. Foi a hora que a minha avó sentou no sofazinho dela e falou assim: ô, meu filho, devia ser a Chiquinha que você ouviu. Aí a minha prima mais velha falou assim: que Chiquinha, avó? Quem é essa menina? O que a senhora tá falando? E aí, a minha avó começou a explicar. Vou resumir o que eu lembro que ela falou aqui pra vocês, tá? Chiquinha era uma criança que morava naquela região, na época em que a minha avó ainda era bem jovem. E ela, juntamente com os outros adolescentes e outras crianças, incluindo a Chiquinha, ficavam ali pela rua mesmo, brincando e se divertindo. Até que certo dia, por coincidência ou não, em uma brincadeira de esconde-esconde, a Chiquinha foi pro meio do mato se esconder, e depois desse dia, ninguém nunca mais conseguiu encontrar. Ninguém sabe direito o que aconteceu com ela de verdade. Mas durante dias, ali pela redondeza, o pessoal da cidade procurou muito por essa menina que tinha o penteado de cabelo de 2 Marias Chiquinhas, mas ela nunca mais apareceu. E a partir desse dia, o pai da minha avó não deixava mais ela brincar na rua depois de 8h30 da noite. E aí a minha avó cresceu e também não deixava os meus pais e os meus tios ficarem até tarde da noite. Igual ela também não deixava eu e os meus primos. Vocês estão entendendo? E aí a minha avó terminou a história falando assim: e pelo que todo mundo fala, Chiquinha ainda anda por aí, assustando e assombrando os outros. Eu mesmo já vi ela no quintal. Mas vocês não precisam ficar com medo não. É só vocês entrar pra casa na hora certa e não ter medo dela. Porque senão, ela aparece nos teus sonhos. Naquela hora que a minha avó avisa que não era pra ter medo, eu já tava com a coberta aqui, ó, quase chorando de medo. Aqui na minha cabeça só passava que a menina que eu vi no pique-esconde era a Chiquinha. E aí eu fui lembrando de todo mundo que falou que viu alguma coisa, que ouviu alguma coisa. E eu nem lembro naquela noite se a Chiquinha apareceu no meu sonho ou não. Porque aquele frio que eu tava sentindo antes do pique-esconde acabar era sintomas de febre. E eu passei mal a noite inteira. Mas alguns primos meus acordaram no dia seguinte falando que a Chiquinha tinha aparecido no sonho deles. E que tinha sido horrível, um dos piores pesadelos da vida deles. A minha avó pode ter inventado essa história pra deixar a gente com medo e obedecer ela sempre? Pode. Durante o pique-esconde eu posso apenas ter visto uma sombra que parecia uma menina? Posso. O barulho que o pessoal escutou podia ser apenas um bicho no mato? Podia. Mas e se as histórias da minha avó todas forem verdade? E aquilo tudo realmente fizer sentido?
Eu é que não vou querer descobrir. Oi! Eu vou contar aqui pra vocês do dia em que eu fiquei preso na paralisia do sono. Quando eu tinha uns 16 anos de idade, eu me achava o jovem adolescente. E comecei a ser um garoto mais confiante, com um pouco mais de coragem. E isso em todas as áreas da minha vida. Inclusive, quando o assunto era coisas sobrenaturais. Porque, como meu pai é pastor, e eu cresci num meio muito religioso, eu sempre via e vivia muita coisa estranha. Sejam coisas que eu via na igreja, ou até mesmo coisas que eu vivia quando eu estava sozinho em casa. E com o tempo, de tanto ter contato com essas coisas, eu fui me acostumando. E aos poucos, eu fui perdendo o medo. E passei a acreditar que nada mais me abalava. Pra quê? Em um dia comum da semana, que eu não faço ideia de qual seja, já estava de noite e estava tudo normal. Tudo muito normal pra ser verdade. Eu e o pessoal lá de casa fomos dormir. Passaram-se algumas horas, já estávamos na madrugada. E aí, sabe aquela sensação de que você tá sonhando, mas você tá quase acordando? Eu comecei a sentir isso. Até que eu acordei. Mas não completamente. Eu lembro que eu estava conseguindo ouvir, estava conseguindo enxergar, mas o meu corpo estava completamente paralisado. E eu não conseguia me mexer de jeito nenhum. Se fosse só isso, tudo bem. Tava ruim, mas não tava horrível. O problema mesmo era que na minha frente, um pouco acima da minha janela, tava um pouco escuro, mas nem tanto. E eu comecei a enxergar o formato de um homem sem rosto, com uma roupa preta longa, que ia até o chão, e parecia que esse cara, devagarzinho, tava assim, ó, chegando perto de mim. Eu tentei gritar, tentei me mexer, tentei pedir ajuda, mas eu não conseguia fazer nada. Não conseguia mexer um músculo. Foi a hora em que eu comecei a ficar com medo. Meu coração começou a acelerar, eu comecei a ficar com dificuldade pra respirar. E junto com aquele treco, aquele negócio, aquele bicho feio se aproximando de mim, vinha também uma sensação muito ruim, gente. Não desejo pra ninguém. E parecia que aquilo ali não ia acabar. Parecia que eu já tava ali há muito, muito tempo paralisado. Eu já tava aqui, ó, suando. Só que aí, de repente, naquele desespero todo... parecia que eu tinha acordado de verdade. E aí, finalmente, eu tava conseguindo me mexer de novo. Eu fiquei tão assustado que eu não tava conseguindo falar. Eu só conseguia chorar e fui pro quarto da minha mãe pra pedir ajuda pra ela. Aí ela foi, me ajudou, me deu água pra eu beber e me acalmar. Eu expliquei tudo direitinho pra ela. Ela acreditou no que eu tava falando, afinal eu já era um adolescente com 16 anos na cara. Aí, quando ela chegou no meu quarto, porque ela foi ver se tinha alguma coisa demais lá, ela não encontrou nada demais. Só o meu casaco que tava pendurado ali, naquele ferrinho que segura a cortina. E ela também viu como é que tava a minha cama. Eu tinha feito xixi. Eu tava tão aterrorizado que eu nem reparei que eu tava todo mijado. Aí minha mãe conversou comigo e me explicou que aquilo ali poderia ter sido uma paralisia do sono. Que é basicamente um momento ali, enquanto você tá dormindo, que você não consegue se mexer, porque o seu corpo não responde por conta do seu cérebro, que ainda tá em parte adormecido e não consegue responder aos comandos de movimento. E aí, mesmo acordado, a pessoa ainda fica em estado de sonolência. E aí, a imaginação dela pode criar formatos e coisas. E a minha mãe também me disse que aquilo ali poderia acontecer com qualquer pessoa. E que tava tudo bem. Depois que eu tomei banho e tirei a roupa que estava mijada, antes de dormir de novo no sofá, porque o meu colchão tava molhado, eu pesquisei e realmente paralisia do sono existe. E aí, eu fiquei mais tranquilo. O pesadelo de verdade foi no dia seguinte, que eu tive que botar o meu colchão no sol pra ele secar. Simplesmente a pessoa mais zoeira e implicante que eu conheço no planeta viu o meu irmão mais velho. Ele riu o dia inteiro da minha cara. Ele falou que ia contar pros meus amigos, que ia contar pro pessoal da vizinhança. Nossa, mas ele me perturbou até onde ele conseguiu. Até gente que eu nem conhecia direito tava me chamando de mijão. Mas tudo bem, eu superei. Mas eu confesso que lá no fundo, bem lá no fundo, eu ainda morro de medo de acontecer isso de novo. E eu espero de coração que você aí que tá assistindo nunca passe por isso. Até porque se você tiver paralisia do sono, é uma coisa que você vai se lembrar pro resto da sua vida. Vai por mim. Oi, dia em que a minha irmã mais nova ganhou uma boneca amaldiçoada. Pra quem não sabe, o meu pai é pastor. E eu não tô brincando não, tá? É mesmo, é sério. E era muito, muito comum algumas coisas sobrenaturais acontecerem comigo e com a minha família. Eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, e em um sábado, perto do Dia das Crianças, tava eu e a minha irmã tranquilamente dentro de casa, e aí a gente ouviu o pessoal na rua passar correndo, gritando assim, tão dando presente na quadra, tão dando presente na quadra. No que a gente ouviu, fomos correndo na direção da minha mãe só falou, vai, 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 vai. Quando a gente chegou no campo, realmente tinha um caminhão com um monte de brinquedos, e um pessoal que faz caridade tava doando esses brinquedos, passando nas comunidades, né, nas favelas. E aí eu ganhei uma bola de presente, e a minha irmã ganhou uma boneca. Eu lembro de como ela era até hoje. Vou tentar deixar uma foto aí, ó, de alguma parecida, pra vocês terem uma ideia de como ela era. Na época, o sonho das meninas era ter uma boneca daquela. Porque era daquelas que se você botasse deitada, ela, ó, fechava o olho. E quando você levantava, ela abria o olho. O que já é muito estranho, né? Vamos querer uma boneca que dorme? Que acorda? Que é isso? E essa boneca também tinha um círculozinho aqui, ó, um pouquinho em cima da barriga, que era um botão. Você apertava lá e ela falava alguma coisa. Era tipo assim que ela falava, eu quero dormir, eu quero brincar, ah, você me faz rir.
Respeito quem gosta desse tipo de brinquedo, mas eu morro de medo mesmo. Aí eu e minha irmã chegamos em casa, parecia o dia mais feliz da vida dela. Botou o nome na boneca, falou que era agora a melhor amiga dela e ficava maior tempão conversando com a boneca. Até aí tudo bem, desde que ela não viesse com aquele troço pra perto de mim. Porque além do medo que eu tinha, porque era um brinquedo que falava, aquela boneca já tinha alguma coisa estranha, gente. Ela tinha uma cara diferente dos outros brinquedos, um olhar diferente. Eu não sei explicar. Mas eu não falei nada, só fiquei assim, ó, de longe, observando tudo. Aí, aquele dia anoiteceu e chegou a hora de dormir. E foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Porque eu fui dar boa noite pra minha irmã. Ela tinha brincado muito, tava cansada e tinha deitado mais cedo pra dormir. Foi aí que eu vi que do lado dela, também deitada, estava a boneca. Lembra que eu falei que quando você deitava esse tipo de boneca, ela fechava o olho? Pois é. Mas a da minha irmã tava com os 2 olhos abertos. E um dos olhos que eu falei que tava quebrado também estava aberto, funcionando normalmente. Aí, ó, eu já fui me afastando e dei boa noite aqui, ó, de longe, via Wi-Fi. Olha, gente, no que eu fui sair do quarto da minha irmã pra fechar a porta, a boneca, sozinha, sem ninguém mexer nela, falou assim: "Ah, eu quero brincar." O quê? Eu fui assim, ó, rapidinho pro meu quarto, tranquei a porta e deitei na minha cama. E a partir daí, várias coisas começaram a acontecer. A boneca não estava mais funcionando do jeito que ela deveria. Minha irmã deitava ela ficava de olho aberto. Minha irmã levantava, às vezes ela fechava o olho. E o botão que ela tinha pra você apertar e ela falar, não tava mais funcionando. Mas a boneca ainda falava. Só que agora era do nada. Ela tava lá sozinha em algum canto e ela falava. A minha irmã não desgrudava da boneca por nada. Levava pro banheiro, levava pra escola, dormia junto, brincava junto, era o dia inteiro. E a minha irmã também começou a ficar diferente. Não tava mais conversando tanto com a gente, ficava mais isolada no quarto. Parecia que ela tava sempre com raiva de alguma coisa. Inclusive, na escola, naquela semana ela tinha arrumado um problema com um aluno lá. Porque o menino foi implicar com ela, mexer na boneca, alguma coisa assim. E ela surtou e ó, em cima do menino. E isso deu um maior problemão, tá? Minha mãe teve que ir lá na escola pra resolver. E ninguém sabia porque que a minha irmã tava diferente daquele jeito. Mas eu sabia que era por causa daquela boneca, aquela Annabelle disfarçada da Shopee. Foi aí que a minha mãe e o meu pai começaram a prestar atenção que tinha alguma coisa diferente. Mas o problema mesmo era durante as noites. Porque a minha irmã tava com mania de ficar acordada conversando com a boneca até de madrugada. E aí, um dia, eu tive um pesadelo horrível com essa boneca. Acordei de madrugada com muita sede e fui até a cozinha pra beber água, né? No que eu entrei na cozinha, a minha irmã tava sentada na mesa com a boneca no colo, olhando pra mim. E não tinha mais ninguém na cozinha. Tô até arrepiado aqui, ó. Aí eu travei, né? E comecei a perguntar pra minha irmã o que ela tava fazendo ali, porque já tava tarde, que ela tinha aula no dia seguinte. Aí sabe o que ela me respondeu? Ela falou assim, ó. É que eu quero brincar. Na hora eu fiquei quieto, não falei nada. Mas na minha mente eu tava assim: tá repreendido, misericórdia, queima! E aí eu fui correndo pro quarto da minha mãe. Acordei ela e o meu pai e comecei a explicar as coisas que eu tava vendo, que tava acontecendo. E dessa vez eles não acharam que era brincadeira, porque eu tava tremendo muito e eu tava arrepiado, eu realmente tava com medo, gente. E aí o meu pai e a minha mãe decidiram fazer uma roda com a gente e orar, fazer uma oração, pedindo pra nossa mente ficar em paz, pra gente conseguir dormir tranquilo. E quando a gente fechou o olho e o meu pai começou a orar, do nada o clima ficou frio, gelado. E aí a boneca começou a falar sozinha. Mas não igual ela fazia, não. Ela começou a falar muito rápido, uma coisa atrás da outra. Quero brincar, eu quero brincar, eu quero brincar. E ria, eu quero brincar, eu quero dormir. E aí, antes do meu pai terminar a oração, a boneca ficou quieta. Quando ele falou amém, parecia que tava tudo resolvido. Então eu fiquei mais tranquilo, e a minha irmã conseguiu dormir. E desde esse dia, a boneca sumiu. A minha irmã achou que tinha colocado ela em algum lugar e tinha esquecido onde tava. O meu pai e a minha mãe ou ficavam quietos ou trocavam de assunto quando a minha irmã lembrava da boneca. E eu, como via muito filme, achava que a boneca tinha percebido que ela tava numa casa de crente, entendeu? E ó, meteu o pé sozinha, saiu correndo por aí. Eu era uma criança, eu realmente achava isso, tá? Eu realmente achei que a boneca abriu a porta e saiu correndo. E foi isso, gente. Só que aí, meses depois, eu lembrei desse assunto e fui falar com a minha mãe, né? E ela me contou que ela chegou pro meu pai e falou que não queria mais aquela boneca dentro de casa, que ela tava sentindo um negócio estranho no coração e que era pro meu pai se livrar daquela boneca, jogar fora, queimar. Mas lógico, sem a minha irmã saber. E a minha mãe me conta até hoje que quando ela entregou a boneca pro meu pai, que a boneca parecia que tinha encarado ela, olhado dentro da alma dela. E que ela nunca vai se esquecer daquele olhar. Diz o meu pai que jogou essa boneca dentro de uma saca preta e jogou num lixo. Aonde ela foi parar, se alguém achou, eu não sei. Eu só sei. Na verdade, eu sinto que até hoje essa boneca ainda existe. Porque de vez em quando eu ainda tenho pesadelos com ela. E talvez por causa disso eu acordo mijado. Mas quem nunca, né?